da distância que a gente tem, mas ao mesmo tempo, eu peço perdão aí a vocês por a gente estar iniciando a aula um pouco mais atrasado, porque a gente está fazendo conferência sempre em relação aos alunos que estão, tá, associados lá no aplicativo lá do TOTS, né, no portal acadêmico, e a gente trazer esses alunos para cá, para que a gente não tenha nenhum aluno faltando. Então, eu fiz a conferência de todo mundo, vi que a gente está com 69 alunos nessa turma, todos 69 estão aqui, cadastrados na sala. Não sei se todos agora estão aqui na... Deixa eu ver. Não, só temos 45 aqui participando da aula nesse momento. Tá? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas ao mesmo tempo eu acredito que as pessoas elas têm essa oportunidade de assistir a aula gravada, então ficam mais à vontade também para faltarem, né? E sabendo aí que a ausência não vai ser penalizada, né? Por causa dessa disponibilidade de internet, disponibilidade de aplicativos, disponibilidade deu uma intercorrência, né? Igual ontem comigo, deu um problema no computador aqui, que eu passei quase que 40 minutos para poder conseguir retomar a aula, tá? Numa primeira aula, e assim, isso vai acontecendo. A sorte é que a gente liga aqui também o celular e a gente vai tentando interagir junto com o celular, né? Caso isso aconteça aí para a gente, tá? Então, hoje, basicamente, a gente vai continuar um pouco falando sobre vírus na nossa aula. Então, qual o objetivo da aula de hoje seria a gente revisar um pouquinho o que a gente já viu na aula passada, tá certo? Sobre vírus, terminar o processo de discussão de como que esses vírus se reproduzem dentro da célula, principalmente quando a gente fala de vírus em animais. Esses vírus, a gente tem os adenovírus, que são os vírus de DNA, e a gente tem também os vírus de RNAs, né? E aí esses vírus de RNAs, eles são, de uma certa forma, os mais virulentos, né? Que têm a maior capacidade de desenvolverem patologias na população, e ao mesmo tempo nós temos também, né, que nos forçar a entender que um processo aí metabólico, que eu não sei se a gente vai conseguir alcançar esse nível de discussão que é necessário, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar focar um pouquinho de como que isso acontece, como que é o processo de síntese do material genético, né, do DNA, e ao mesmo tempo como que é esse processo de transcrição que acontece na célula. Então, a gente vai revisitar esses conteúdos que vocês viram em biologia celular, é claro, e até mesmo também no nível lá de educação básica, né, no ensino médio de vocês. Eu não sei quantos saíram recentemente do ensino médio, quantos já estão há muito tempo saído, né, fora da sala de aula lá da educação básica, mas ao mesmo tempo o que a gente vai falar aqui não é muito distante do que acontece. Por que eu estou falando isso? Porque na aula passada a gente falou um pouco das características reprodutivas dos vírus, né? Então, o processo de infecção viral. Então, como que acontece esse processo de infecção viral? Todo mundo lembra disso aí? Como acontece essa infecção viral? Que acontece em algumas etapas. E aí, quem poderia descrever essas etapas para mim agora? Fala aí, Felipe. Quais são as etapas? Fala aí para mim. Tá morto, Felipe, né? Eu lembro do nome e tal, assim. Fala aí para mim. Quais são as etapas de replicação viral? Respirei, esperando a resposta. Vamos lá. Adsorção, Perfeito. penetração, Perfeito. reações bioquímicas e Perfeito. montagem e biossíntese. Perfeito. Ótimo. Ou biossíntese, né? E depois a liberação. Liberação. Beleza, Michele. Obrigado. Muito bacana mesmo. Por que a gente tem que entender isso? Porque todo o processo de infecção viral, quando a gente trabalha a patogenicidade desses vírus, vocês estão fazendo patologia agora? Eu acho que vocês estão fazendo patologia? Se estão, ótimo. Não. Eu acho que... Não? Acho que é no segundo... beleza. Segundo período. Isso aí, eu acho que segundo... Perfeito. Acho que segundo período trabalha um pouco a patologia mesmo, a disciplina de patologia, se não me falha a memória. Então, é interessante, né, que a gente entenda qual o processo de patogenicidade desse vírus, né? Como que o vírus atua na célula. E para a gente entender isso aí, a gente precisa entender essas etapas da infecção viral, né? Como que acontece essa infecção viral? Justo, isso acontece da mesma forma em todos os tipos de célula?
Sim, a gente tem a adsorção, a gente tem um encostamento do vírus na célula, né, a união dele a receptores específicos de membrana, depois ele tem que injetar o seu material genético no interior da célula. E aí a gente viu que temos algumas formas para que isso aconteça, né? Então a gente viu que temos a injeção desse material genético, né? Então a gente tem a translocação, né? Então a gente tem aí as formas, né, de penetração desse material genético, né, do vírus estar dentro da célula, ok? Então nós temos essas algumas etapas a serem observadas. Depois que ele penetra, o que acontece, né? O que acontece? Geralmente ele tem que evidenciar esse material genético para a célula, para que o material genético do vírus possa ser duplicado. Então a gente viu que isso aí é chamado de desnudamento, né, ou penetração e desnudamento, tá? Que aí acontece de várias etapas. Se vocês lembrarem lá um pouquinho do que a gente estava falando, galera, a gente viu lá a questão que pode ocorrer a degradação da membrana, né? Pode ocorrer a degradação do capsídeo, né? Que pode ocorrer a fusão de membranas, tá? Então a gente tem aí diversas etapas que podem ser evidenciadas durante o processo de infecção viral, tá? Então, é preciso que a gente entenda isso para a gente falar um pouquinho sobre o processo de reprodução desse vírus dentro do meu organismo, dentro de duas etapas ou dois ciclos diferentes de reprodução. E aí eu queria ouvir de vocês quais são os ciclos de reprodução que a gente tem desse processo ciclo viral. lisogênico. Lítico. Um é lisogênico. Perfeito. Um é lisogênico e o outro é o... O outro eu esqueci, prof. Ciclo lítico, beleza, lisogênico e lítico. Muito bacana, muito bacana. Isso aí, Ashton, muito bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah. Infecção viral, assim, pelo que eu tô percebendo, é muito pior do que uma infecção bacteriana, né? Muito mais, muito mais. Muito mais. Tá, era só isso que eu queria saber. Principalmente se a infecção viral ela for, né, de vírus que se multiplicam no ciclo lisogênico, tá? E geralmente essas infecções elas não têm cura. Quando a gente observa assim, então, por exemplo, HIV, Isso, o eu vírus, ia dar o exemplo. Perfeitamente, ele se multiplica no ciclo lisogênico. Então, se ele se multiplica no ciclo lisogênico, a gente não tem como, de certa forma, né, tá trabalhando-se para isso, já tem algumas evidências de cura e tal, mas a princípio seria vírus que não teria cura, como, por exemplo, o vírus da herpes, né, o herpes zoster, por exemplo, tá, que é um tipo de vírus que ele se multiplica como no ciclo lisogênico, e quando a gente tem alguma mudança na condição ambiental, por exemplo, um estímulo ambiental, e a gente já viu isso lá, né, quando a gente falou dos estímulos que influenciam o desenvolvimento viral, né, para que ele saia do período de incubação e entre no período patogênico, né? Então, a gente viu que esses vírus eles têm a capacidade ali de se multiplicarem quando o nosso organismo sofre alguma alteração, né, ambiental, né, ou do próprio organismo. Por exemplo, mudou a minha imunidade, baixou a imunidade, então estou passando por um processo de estresse. Então, geralmente, quando a gente tem o vírus da herpes zoster, esse vírus ele vai ser manifestado. Então, como que ele se manifesta? Né? Então, o vírus entra aí num período de reprodução e replicação rápida e que pode levar à lise celular. Né? Então, isso aí faz com que a gente tenha a manifestação sintomatológica. Então, isso é muito bacana assim, da gente evidenciar, porque é uma forma da manifestação desse vírus. Né? Então, quando a gente fala aí do tipo de infecção, tá ok? Então, é muito, muito interessante, né, que a gente entenda esse princípio. E aí eu vou colocar... Oi, essa pode falar. herpes, ela dá mais em idosos? Não. Não? Ela dá em qualquer pessoa, né? Qualquer idade. Não, ela dá em qualquer pessoa, mas é porque aqui em Conceição tem tantos casos de idosos com essa herpes. Então, mas é porque é o seguinte, a pessoa já teve o vírus da herpes, né? Então esse vírus ele fica
posteriormente a manifestação lítica, né, para manifestação rápida de multiplicação viral, ele pode ficar associado no ciclo lisogênico, ele pode ser manifestado em diversos períodos específicos, né? Então, isso aí é muito comum. Oi? É o vírus da catapora ou o vírus da herpes? O vírus da catapora, né? Uma mudança desse vírus da catapora, e também pode ser o vírus da herpes, entendeu? Ah, tá. Obrigada. A manifestação, ela é diferente. Tá? Então, vamos lá. Alguém quer perguntar? Pode falar, Michele. Pode falar, Michele. Foi sem querer que eu cliquei aqui. Não, tranquilo. Então, olha só, pessoal. A gente está retomando o assunto da aula passada. Nós estamos falando um pouquinho sobre o assunto da aula passada. Tá? Só para a gente revisitar, a gente vai falar rapidinho aqui sobre o processo, né, de replicação, que é o que a gente viu na aula passada, tá? Mas para que vocês revisitem o slide, né, aqueles que não fizeram aí a revisão aí do que a gente discutiu, nós falamos para vocês na aula passada, né? Então, eu puxei aqui o slide novamente, tá? Que a gente tem os ciclos, né? Então, que os ciclos de replicação viral, tá? Que acontece aí por esses processos, nessas etapas da replicação. E aí a gente tem aqui a dissorção, penetração e, né, desnudamento desse material genético, que a gente pode falar também, tá? Reações bioquímicas ou biossíntese, tá certo? Reações bioquímicas e de montagem ou a biossíntese especificamente, que são as reações de formação de proteínas, que a gente já viu, né? E do material genético viral, tá? E a gente tem aí a liberação, que ela pode ser rápida ou lenta. Se ela for rápida, basicamente por morte celular. Se ela for lenta, basicamente é por brotamento desse material genético, né, do vírus. Então, a gente viu aqui as formas que isso acontece, tá? Então, nós vimos aqui o processo de penetração. Então, a gente tem aqui a penetração por lise da membrana, né? Então, a gente tem a penetração aqui pela membrana, a gente tem a penetração por injeção do genoma viral no citossol, que é a chamada endocitose, com a saída do material genético no citoplasma da célula. A gente tem a fusão de membranas, né? Então, a endocitose aqui com fusão de membranas. A gente tem a entrada por fusão de membranas apenas, onde só o material genético do vírus vai para dentro da célula. E a gente tem a entrada por translocação, tá? Então, eu posso ter endocitose, fusão de membrana ou translocação. São as três fases, tá, que a gente tem aí da entrada desse vírus na célula. Beleza? Oi, bem. Você repete a diferença entre a entrada por membrana e o outro caso, por favor? Entrada por membrana e por translocação. Perfeito, perfeito. Tá? Quando a gente tem aqui a entrada por endocitose, que é uma das formas, então é como se a célula tivesse, como se a célula não, ela vai englobar a partícula viral. Então o vírus vai entrar para o interior da célula com um fragmento de membrana. Então observa aqui, ó, a gente está conseguindo visualizar a imagem aí? Estão conseguindo? Sim. Ah, beleza. Então aqui, vamos dizer que essa linha aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tá? Essa linha escura aqui é a membrana celular, tá certo? E aqui no interior é o citoplasma celular. Então, quando a gente tem aqui a endocitose por membrana, a gente tem a membrana envolvendo a partícula viral. Olha só os receptores virais, aqui os receptores de membrana, certo? Então, eles estão envolvendo essa partícula viral. Olha só o vírus aqui dentro de um endossomo. O nome técnico chama-se endossomo. O que é esse endossomo? É uma bolsa que está envolvendo esse material genético. É como se esse endossomo fosse uma estrutura que, se tivesse associada com lisossomos, faria com que houvesse a destruição do material ali particulado dentro dele. Né? Então, como que... Ah, Gilson, a fagocitose acontece como? A fagocitose acontece da mesma forma, só que dentro aí dessa bolsa, aqui a gente tem o quê? A presença de enzimas digestivas. Então, isso aconteceria, né, por meio da digestão aqui de alguma partícula. Nesse caso, a gente não tem enzimas digestivas aqui. Então, o que o vírus faz? Posteriormente, ao interior dessa célula, a gente tem aqui
a quebra dessa membrana por ação do interior da célula. Então, essa membrana celular aqui, ela vai ser rompida. Assim que ela é rompida, também tem enzimas que vão degradar as proteínas, né? Vão quebrar essas proteínas que formam o capsídeo viral, né? Então, a gente viu que o capsídeo viral ele é formado por subunidades de proteína, né? Que são chamados capsômeros, tá? Isso acontece por endocitose, tá certo? E a endocitose pode acontecer dessa forma, tá? Por endocitose por lise de membrana endossomal, que é essa membrana aqui que eu estou falando para vocês, do endossomo, certo? Ou ela pode ser por injeção do material genético, então houve a endocitose, e aí só o DNA que é injetado no citoplasma, tá? Ou ela pode ter aqui uma endocitose onde eu tenho fusão de membranas, ou seja, a membrana celular associada aqui ao envelope viral, que nesse caso aqui o vírus é envelopado, tá? Nesse caso aqui não, nos dois primeiros não, o vírus não são envelopados, e nesses dois seguintes aqui eles são envelopados, olha, representado aqui por esses triângulozinhos em laranja, tá? O envelope viral. O que acontece? Tanto o envelope se funde à membrana celular, do qual eles liberam apenas o vírus, né? O DNA do vírus ou o RNA do vírus no citoplasma, fazendo com que o envelope viral se funda à membrana celular do endossomo. Tá? O que isso acontece, Gilson? Depois ela vai ser degradada, tá? Dentro da célula, não tem problema. Mas nesse caso, a liberação ocorre por fusão de membranas. E aqui, a entrada é apenas por fusão de membrana. Ó, então, eu tenho endocitose, nesses três primeiros. Eu tenho fusão de membrana, é onde o envelope viral se adere à membrana, né? Então, ele se liga à membrana, permitindo que o material genético seja disperso dentro da célula, né? Seja depositado aqui dentro da célula. Olha só, o vírus teve a dissorção nos receptores aqui de membrana, o envelope viral do vírus aqui, ó, se adere à membrana, né? Então ele vai fazer parte da membrana plasmática celular, fazendo com que deixe livre o material genético do vírus no interior da célula. E, por fim, a terceira forma é a translocação. São estruturas de membrana que vão auxiliar o vírus a entrar no interior da célula. Então, esse vírus se adere nessas estruturas de translocação. O que são essas estruturas de translocação? São proteínas de membrana, né? Glicoproteínas. Tá? Então, essas glicoproteínas recebem esses vírus, que ao serem acoplados nela, elas translocam os vírus para o interior da célula. Se vocês lembrarem lá quando vocês fizeram biologia celular, se vocês lembrarem translocação de membrana, vocês vão ver que tem uma proteína que é chamada de proteína facilitadora, que são essas proteínas que pegam aquelas partículas maiores, que não têm a capacidade de passarem entre a membrana plasmática, né, ou por afinidade, ou por serem grandes, ou por serem por não terem afinidade com a membrana, tá? Então elas são... Oi. Pode falar. Translocação é a mesma coisa que injeção? Não vou falar injeção. Não vamos chegar no processo de injeção, tá? Mas ao mesmo tempo a gente pode associar sim. Não estou te falando o nome injeção. Translocação é você pegar o material genético com a proteína, tá? Que envolve esse material genético e colocar dentro da célula. É o vírus completo, o vírion, né? Na verdade, completo, uma proteína agarra esse vírus e ela se desloca pela membrana celular e chegando dentro do citoplasma, ela libera o vírus. Então, essa proteína que vai se deslocar entre a membrana. É como se você... Vou dar um exemplo simples, talvez, não sei se vai ficar mais fácil para você entender. É como se a gente chegasse, né, na porta da nossa casa, pegasse uma encomenda e essa encomenda ela não passa sozinha pela porta. E a gente pega essa encomenda e leva para dentro de casa. Né? Então, eu estou servindo de proteína de translocação. Por quê? Porque eu peguei uma encomenda fora de casa que ela não teria como entrar sozinha na célula e estou translocando essa encomenda para dentro de casa. Tá? Ah, Gilson, mas não tem que ter especificidade? Tem. A encomenda estava no meu nome, então ela é específica para mim, eu que poderia pegar essa encomenda. Não sei se ficou claro, né, essa explicação, tá? Entendi. Tá bom? Mas foi uma forma que eu achei que talvez pudesse ficar desse processo aí. Então, a gente tem três formas de penetração.
Gils, quais são as 3 formas de penetração? Endocitose, fusão de membrana e translocação, beleza? Endocitose, fusão de membrana e translocação. Isso, basicamente, quando a gente fala de células de vírus em animais e vegetais. Quando a gente fala de bactéria, aí a gente tem injeção direta, tá, do material genético no interior da célula bacteriana. Por exemplo, aí o nome técnico já é injeção do genoma, tá bom? Professor, Bem. endocitose, o quê? Endocitose, fusão de membrana e translocação, tá bom? Tá, joia. Então, gente, olha só para a gente relembrar um pouquinho. O que são essas reações bioquímicas? Né? São as sínteses dos RNAs mensageiros, as sínteses das proteínas e a replicação do material genético, a duplicação do DNA, certo? Do vírus, ou do RNA do vírus, beleza? E depois a gente tem a montagem desse vírus, que é a união, né, das partículas que compõem o vírus, das proteínas, né, a junção desse material genético, a união de enzimas que vão fazer parte do processo de síntese do vírus, beleza? Então, a gente tem esse processo de replicação, que seria biossíntese, certo? Que, na verdade, tem o quê? Tem a síntese do material genético, a síntese do RNA, né? Ah, Gilson, para que serve sintetizar RNA mensageiro? Só tem produção de proteína se a gente tiver a produção de um RNA mensageiro, né? Só tem a produção de proteína se a gente tiver a síntese de um RNA mensageiro. Gilson, por que disso? Porque lá na biologia celular, quando a gente viu também, a gente viu que para que nós tenhamos a possibilidade de produzir uma proteína, nós temos a informação genética, e essa informação genética tem que ser moldada para uma informação, ou tem que ser transferida para uma informação proteica, né? E o que é essa informação proteica? É uma leitura que acontece no código genético que vai me dizer qual é o aminoácido que eu vou incorporar, que é um ao outro, para formar uma proteína. Então, de que é formada a proteína? De vários aminoácidos encadeados. Então, aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido, outro aminoácido. Então, eu vou juntando os aminoácidos, né? Eu vou ligando um aminoácido no outro por ligações fortes, tá? Ligações peptídicas, tá certo? Então, essas ligações fortes, elas vão mantendo essa cadeia longa de aminoácidos. E depois, essa proteína, ela pode ser uma proteína primária, proteína secundária, proteína terciária, proteína quaternária, né? Que vocês verão isso aí em bioquímica, tá? Se não viram em bioquímica, eu acho que irão ver em bioquímica, quando a gente fala desse tipo de proteína. E elas vão mudando a sua conformação de acordo com a sequência de aminoácidos e conforme elas vão sendo dobradas na célula. Então, elas vão sendo ativadas, né, por meio de um mecanismo celular, tá? Então, elas vão tendo funções ou vão sendo direcionadas para proporcionar estrutura celular. No caso do vírus aí, elas têm a função estrutural, que é de formar o capsídeo do vírus, tá certo? Ou de estarem associadas ao envelope viral, né? Então, elas têm, além delas estarem associadas ao envelope viral, elas desenvolvem uma função de receptores, né? De receptores de membrana, tá? Então, ela tem um receptor no envelope viral que também vai reconhecer uma proteína específica, um sítio de ligação específico na membrana, tá? Então, aí elas desenvolvem a função de ligação, né, de percepção das características desses sítios de ligação entre o vírus e a membrana celular. Tá? Então, eu tenho proteínas funcionais e proteínas estruturais. Essas proteínas só são produzidas se dentro da célula o vírus produzir um RNA mensageiro, tá certo? Então, para que ele produza um RNA mensageiro, ele precisa dessas reações bioquímicas, ele precisa estar associado no interior de uma célula. Professor, Bem. As primeiras proteínas que são produzidas são quais? As funcionais ou as estruturais? Geralmente as funcionais, que são as proteínas que vão gerar, né, a associação do material genético do RNA mensageiro. Tá? Então, geralmente, eles produzem proteínas que auxiliam no processo de síntese dos outros materiais genéticos. Porque, assim, quando a gente vai produzir um RNA, tem proteínas que são utilizadas nessa síntese do RNA. Quando a gente vai produzir um DNA, vai duplicar o DNA, tem proteínas que são utilizadas nessa síntese do DNA.
Então, basicamente, as primeiras proteínas são proteínas funcionais, onde elas vão desenvolver funções de auxílio do processo de duplicação desse material genético. Posteriormente, vêm as proteínas estruturais, né? No caso de proteínas de montagem do vírus, vão ser utilizadas na formação desse vírus, ok? Ou associadas posteriormente em membrana, tá? Então, basicamente, eu mostrei para vocês todas essas etapas, né? Falei que a célula tem dois ciclos, no caso de reprodução, ciclo lítico e ciclo lisogênio. A gente viu que no ciclo lítico nós temos aí, basicamente, a multiplicação rápida dos vírus, é onde a gente tem a manifestação sintomatológica da infecção viral. Basicamente, os vírus de RNA, eles se associam a esse ciclo lítico aqui diretamente, então é uma forma de multiplicação mais rápida, por isso a gente tem aí o efeito do coronavírus, por isso a gente tem o efeito esqueci o nome aqui do desgramado do vírus do HPV, do vírus da... Deixa eu ver, da HPV, vírus da... H1N1 também, prof? H1N1. Ciclo lisogênico? H1N1. Qual é o nome dos outros, cara? Esqueci agora de cabeça, não dá para lembrar, tá? Mas... Cadê, pai? Como é que é o nome do vírus? Cara, eu odeio esquecer também, Deus me livre. Deu um branco agora na cabeça aqui. Qual o nome do vírus? Não é raiva. É raiva também. A raiva é de RNA, a dengue é de RNA, a rubéola é de RNA, HPV, febre amarela de RNA. É isso aí. Mas basicamente esses vírus aí a gente tem como RNA, se não me falha a memória. Alguém pode até pesquisar aí depois e confirmar para mim, tá? Se eu estou enganado, se eu não estou enganado, quando eu falei o nome dos vírus de RNA. Mas, enfim, são os vírus que possibilitam aí a reprodução rapidamente no ciclo lítico, né? Então, a reprodução rápida desses vírus, tá? E, ao mesmo tempo, se a liberação for muito rápida, a gente tem aí a lise celular. Então, a gente tem aí a ruptura da membrana plasmática e, muitas vezes, né, da parede celular, dependendo do organismo, se for bactéria, por exemplo, ou se for, né, no caso aí, plantas. Mas no caso do nosso organismo, a gente tem a ruptura da membrana plasmática da nossa célula, causando aí a mortalidade da célula. Ou a gente tem a liberação por brotamento, né? Então, onde os vírus vão sendo liberados dessas células, vão acometendo outras células. Então, a gente viu esse processo. Então, no ciclo lisogênico, o material genético do vírus, a gente viu isso na aula passada, ele se associa ao material genético da célula hospedeira. Então, essa associação material genético da célula hospedeira, que vocês estão vendo aqui, ó, em rosa, tá? Aqui dentro dessa representação aqui das bactérias, tá? O que acontece? Essa associação aqui faz com que, quando a bactéria está se reproduzindo, o vírus também seja multiplicado para uma outra bactéria. Então, as células vão sendo acometidas pelo material genético viral, tá? Então, o organismo vai sendo acometido pelo material genético viral, porém, ele não vai tendo a manifestação sintomatológica, porque, na verdade, nessa etapa, não tem a manifestação sintomatológica. Muitas vezes, o organismo não tem sequer, né, processo aí denominado de infecção, né? Esses vírus seriam detectados não por uma sintomatologia aparente, né, não por um sintoma específico da doença, mas sim por exames subclínicos. Então, os exames subclínicos poderiam detectar facilmente aí, os vírus se multiplicando nesse ciclo lisogênio. Então, geralmente, essas infecções virais, onde a gente tem essas multiplicações no ciclo lisogênico, elas são consideradas, né, entre aspas, aí, como infecções que não têm cura, né? Embora hoje a ciência tenha evoluído bastante para esse processo de cura aí dessas infecções, tá certo? Então, a gente viu aí a questão do ciclo, certo? E a gente viu também como que esse ciclo acontece nos vírus animais, né? Nos vírus de células animais. Então, isso é muito bacana, porque quando a gente parou para observar isso aí, a gente viu o quê?
que dentro das células animais a gente tem 3 tipos de vírus que acometem essas células animais, os chamados adenovírus, que são os vírus de RNA, os chamados vírus de RNA, né, e os chamados vírus de RNA com a possibilidade de se tornarem DNA. Tá? Então, os adenovírus são os vírus de DNA, tá certo? Que acometem as células. Então, o que acontece com esse vírus? Será que ele passa pelas mesmas etapas de multiplicação? Então, a gente viu na aula passada, galera, que esses vírus eles passam pelas mesmas etapas da multiplicação. Então, eles passam por a etapa de adsorção, onde o vírus se liga a uma célula hospedeira, né? Então, depois dessa ligação, eles têm a necessidade, né, de introduzir esse material genético aí dentro da célula. Então, vai acontecer a penetração e o desnudamento, né, que é a eliminação da cápsula proteica, permitindo que o DNA viral fique exposto no citoplasma, tá certo? Posteriormente a isso, a gente tem aqui que parte desse DNA viral ele é transcrito. Transcrito para quê, galera? Transcrição para quê? Para a gente ter a possibilidade, do vírus ter a possibilidade, a gente não, né? O vírus ter a possibilidade de produzirem RNAs que vão codificar as proteínas precoces desses vírus. O que são essas proteínas precoces? Proteínas que vão auxiliar, né, o processo aí de multiplicação viral, tá? Posteriormente, eles produzirem esses RNAs, tá? O RNA começa o processo aí, né, de auxílio dessa biossíntese do DNA. Então, ele vai duplicar o DNA viral, vai produzir outras proteínas, né, proteínas do capsídeo, por exemplo, tá certo? Que também podem ser sintetizadas por meio desses pequenos RNAs também, dos RNAs precoces, mas não é muito comum, mas pode ser também, tá? Posteriormente, aí, a gente tem algumas proteínas virais sintetizadas na biossíntese e o material genético também aqui representado em verde. Nós temos aí a questão da maturação, tá? Por que a maturação? Porque a gente tem aqui a organização dos vírus e a liberação desses vírus, ok? Ah, Gilson, mas antes da maturação a gente tem o quê? A gente tem aí, ó, outras proteínas sendo formadas. Para quê? Para produzir a cápsula proteica, que é o chamado proteína dos capsídeos, né, ou dos capsídeos, ok? Então, o que precisa? Precisa adsorção, precisa penetração e desnudamento, deixar o DNA livre dentro do citoplasma celular, tá certo? Depois disso, a gente precisa o quê? Precisa fazer com que esse material genético, né, esse material genético DNA viral se associe ao DNA da célula. Em células eucarióticas, onde que isso aí acontece? No núcleo, se a célula for de DNA. Né? Se for de RNA, vai acontecer no citoplasma mesmo, da célula, tá? Não tem problema. Então, isso é uma diferença marcante do processo de multiplicação viral, tá? Ah, Gils, e a gente tem aqui, ó, a formação de novas outras proteínas. Que proteínas são essas? Proteínas que vão manter o material genético encapsulado, né? Então, é o capsídeo, né? É a proteção desse material genético. Beleza. Formou um novo vírus, a gente tem o que a gente chama de vírion, né? O que é o vírion? É o vírus pronto para ser liberado, tá certo? Que é um vírus maduro, o vírus que tem a capacidade de se multiplicar. Beleza? Então, isso aqui é o processo similar ao que a gente viu, ó. As etapas, adsorção, penetração, biossíntese, tá certo? Maturação e liberação. Então, a gente viu essas etapas, né? Então, adsorção, penetração, biossíntese, maturação e liberação. As 5 etapas. Ah, já estou vendo mais número aqui. Não tem problema. As 5 etapas estão acontecendo. As outras são explicações dessas 5 etapas. Legal? Então, outra forma que a gente viu desculpem a figura. Eu tentei puxar uma figura do livro, mas ficou um pouco desfocada. Eu vou tentar melhorar isso aqui e disponibilizo para vocês. Tá bom? É a multiplicação de vírus de RNA, né? Multiplicação de vírus de RNA. E aí eu vou chamar a atenção para vocês no seguinte aspecto. Quando a gente fala de multiplicação de vírus de RNA, vou chamar a atenção para vocês. Eu acho que eu coloquei essa aula aqui na semana passada, tá? Só para mostrar para vocês. Mas eu preciso que vocês entendam esse processo. A gente tem aqui, ó. Deixa eu botar aqui maiúsculo, tá? A gente tem aqui uma aula que eu particularmente disponibilizo para os meus alunos, que é uma aula sobre biologia molecular, onde a gente fala da reprodução do
do material genético e tal. Então, a gente tem aqui a célula, a gente tem os cromossomos, mais proteínas associadas. Essas informações que o DNA que eu estou falando para vocês, elas têm que ser produzidas, né, têm que ser transferidas para o RNA para que a gente tenha a possibilidade dessa célula proporcionar a gente aí a formação de uma proteína, tá? Então, basicamente, eu vou chamar a atenção para vocês nesse quadro aqui. Não sei se todos estão vendo, mas a gente tem um quadrinho aqui que diz para a gente quais são as proteínas que serão... quais são os aminoácidos que serão utilizados na formação de uma proteína, tá? Então, observem que a gente tem aqui, né, em vermelho, uma fita de RNA mensageiro, igual está aqui no canto. Não sei se todos estão vendo, mas eu acredito que sim. Então, a gente tem essa fita de RNA mensageiro aqui, e ela tem uma numeração aqui chamada 5 linhas, 3 linhas, né, que é a fita de RNA. 5 linhas, 3 linhas, ok? O que isso aqui interfere? Interfere diretamente, galera, no que a gente chama o seguinte: fita de RNA positiva, fita de RNA negativa, ok? Fita de RNA positiva e fita de RNA negativa, tá certo? Então, observem essa relação direta aqui, porque a gente vai voltar nela depois, tá certo? Porque, basicamente, quando a gente está formando uma fita dessa, ou a gente está incorporando proteínas, a incorporação... incorporando proteínas não. Incorporando aminoácidos, a incorporação desses aminoácidos, eles estão seguindo um único fluxo, né? Qual o fluxo, Gilson, de incorporação desses aminoácidos? O fluxo 5,3. Então, a incorporação desses aminoácidos vão seguir um direcionamento 5,3. Tá? Então, esse é o direcionamento padrão dessa incorporação dos aminoácidos. 5,3 é aquilo que você explicou minutos atrás ali? 5,3 ou é outra coisa? Não, aqui é o 5 linhas, 3 linhas. Isso aí, perfeito. É o direcionamento aí do processo de união desses aminoácidos, perfeito? Tudo bem? Foi isso que eu perguntei. Beleza. Beleza. Então, aqui, ó, observem que no RNA eu tenho as bases, ó, adenina, guanina e uracila. Perfeito? Aqui, uracila, adenina e citosina, certo? Então, essas bases aqui no RNA é que vão dizer qual é o aminoácido. Então, por exemplo, se eu tenho aqui adenina, guanina e uracila, a cada 3 bases que eu tenho no RNA mensageiro, eu tenho um aminoácido que vai ser incorporado na minha proteína, tá? Que vai ser incorporado na minha proteína, beleza? Olha só aqui, ó. Se a gente tem, ó, adenina, guanina e uracila. Adenina aqui, a primeira base, tá? Guanina aqui é a segunda base e uracila aqui é a terceira base. A gente tem qual aminoácido? A serina aqui, ó. A gente tem a serina, beleza? Então, adenina na primeira base, guanina na segunda base e aqui na terceira base, ó, a gente tem a uracila. Então, qual aminoácido? Vai ser a serina. Legal? Aqui, ó, serina aqui em cima. Nesse segundo, uracila, adenina e citosina, eu tenho aqui, ó, uracila, adenina o segundo e citosina, vai ser a tirosina. Tá? Então, então, isso aqui, basicamente, essa é a tabelinha que vai dizer para a gente quais são os aminoácidos que a gente poderia encontrar em uma proteína quando a gente conhece a sequência de bases do RNA mensageiro. Por que eu estou falando isso, galera, para vocês? Tá? Porque, basicamente, a gente tem essa estrutura do material genético. A gente tem essa estrutura, é um açúcar com 5 carbonos. Carbono 1, 2, 3, 4... E aqui o quinto carbono está ligado a um fosfato, né? Uma molécula de fósforo aqui, o radical fosfato. Tanto essa estrutura está presente no RNA quanto no DNA. Gilson, qual é a diferença? É que no RNA, no carbono 2 aqui, ao invés da gente ter um hidrogênio, a gente vai ter uma hidroxila, tá? No carbono 2 aqui, ao invés de nós termos um hidrogênio, nós vamos ter uma hidroxila. Legal. Então, aqui, olha, observe que esse carbono aqui é o terceiro carbono. Galera, aqui é o terceiro carbono, ó. Observem. Não sei se todos estão conseguindo enxergar, tá? E aqui é o quinto carbono. Então, significa que toda vez que a gente for montar uma cadeia de RNA ou de DNA, a gente vai ligar o carbono 5 no 3. Então, a gente vai pegar esse carbono 5 aqui, ó, de uma outra estrutura dessa chamada nucleotídeo, e ligar aqui no carbono 3.
Por exemplo, dessa forma aqui, ó, o carbono 3 está ligado aqui ao carbono 5, ó, ou melhor, o carbono 5 está ligado aqui ao carbono 3, ó. O carbono 5 aqui está ligado ao carbono 3. Então, a gente vai introduzindo, né, esses nucleotídeos, essas bases, né, vamos falar assim, para ficar mais fácil, a base, guanina, ela vai ser inserida aqui no carbono 3 da adenina. A base adenina vai ser inserida aqui no carbono 3 da citosina, né? Então, é dessa forma que a gente vai montando a fita do DNA ou a fita do RNA, tá bom? Tudo bem até aí, galera? Olha, para mim, mais ou menos. Eu achei bem complicado, para te falar a verdade. Então, mas eu acho que é mais a figura, assim, sei lá, não sei. Estou confuso um pouco. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue, mudar um pouquinho essa figura aqui, ó. Aqui. Vocês estão vendo aqui o que está marcado? Estão vendo aqui, ó, o que tá marcado, que estava marcado aqui, ó. Vamos ver se vai ficar. Essa figura aqui, vocês conseguiram visualizar os números 1, 2, 3, 4 e 5 aqui? Sim. Perfeito. Pentose, tudo, 5 carbono, eu entendi tudo. Agora, aquela outra lá que você começou a explicar... Isso, então aqui, ó, essa aqui de baixo, ó, ou melhor, essa aqui de cima, tá vendo o fosfato aqui em cima? Lá naquela primeira figura, tá ligado ao quinto carbono aqui, ó, tá certo? Agora eu entendi, porque essa figura é igual àquela outra, só que de outra forma... Isso, é igualzinho a outra, só que ela tá ligada uma na outra. Cada uma daquela figurinha... E o daqui de baixo tá ligado ao carbono de baixo e o daqui... agora eu entendi. Perfeitamente. Então, eu tenho 3 figuras daquela inicial aqui mostrando para vocês. Uma ligada na outra, todas ligadas ao carbono. Todas ligam ao carbono. Isso aí, o carbono 5 ligado ao carbono 3. Tá. Perfeitamente. Tá? A hidroxila aqui do carbono 3. Então, a gente vai entender aqui, ó, que a guanina está ligada à adenina, que está ligada à citosina. Então, essas 3 bases aqui, tá certo? Essas 3 bases estão ligadas. Qual o sentido dessa ligação? Observem aqui, ó, que eu tenho sentido de ligação de 5 em 3. Sempre de 5 em 3, tá certo? Sempre de 5 em 3. Tudo bem? Ô, Gilson. Sim. O que vai, então, diferenciar um RNA de um DNA é a hidroxila? Só a hidroxila. Que vai estar em um? Só a hidroxila, né? E a base timina mudada por uma uracila. Só isso. Beleza. Tá? Então, essa é a mudança. Tudo bem? Deixa eu complicar a vida de vocês um pouquinho mais. A gente pode complicar a vida de vocês um pouquinho mais? O que vocês observam aqui, ó? É que eu tenho aquelas mesmas figurinhas, só que eu tenho uma para cima e uma aqui para baixo. Uma para cima e uma para baixo. Ó, aqui, ó, o oxigênio aqui do açúcar está para baixo e aqui o oxigênio está para cima, tudo bem? Tudo bem, galera? Sim. Agora eu já tô vendo perfeitamente a ligação, entendeu? Isso aí, legal. Mas assim, você verifica que ela está em sentido oposto? Uma está para baixo e outra está para cima? Sim, Perfeitamente, perfeitamente. O que isso aí caracteriza, pessoal? Caracteriza que para a gente fazer as ligações das bases, as fitas têm que estarem em sentidos opostos, tá? Então, para ligar uma adenina, uma timina numa adenina no DNA, uma fita tem que estar num sentido e a outra fita tem que estar no outro sentido. O que isso aí interfere, Gilson? Interfere na duplicação do material genético, tá? Interfere na duplicação do material genético. Por quê? Porque eu falei para vocês que a gente tem proteínas que só incorporam, só sintetizam o material genético num único sentido, que é o sentido 5,3, tá? Então, eu vou incorporar o fosfato do carbono 5 na hidroxila do carbono 3, tá bom? Então, eles vão incorporar isso aí, tá certo? Só nesse sentido. Vai ser sempre assim a vida inteira. Se não for assim, vai dar erro. Sempre assim. Se não for assim, nem tem. Nem tem. Tá. É claro assim, olha só, nem tem essa incorporação, tá? Mas a célula tem um mecanismo aí na duplicação do DNA que ela muda o sentido da fita, fazendo com que o sentido também fique 5,3.
Mas não vou explicar isso para vocês, não. O que eu estou querendo que vocês entendam é que as fitas, elas têm o sentido de incorporação, 5-3, sempre. Tudo bem? Sempre 5-3. E que elas são paralelas uma da outra, ó, uma paralela à outra, só que os sentidos são opostos. Então, eu preciso que vocês entendam isso, sentido oposto. Gilson, o que isso vai mudar, o sentido oposto? O que o sentido vai mudar? Quando eu tenho o sentido oposto, ó, mais simples aqui para o entendimento, ó, eu tenho uma fita que ela está aqui, ó, no carbono 3 aqui embaixo e o carbono 5 lá em cima. E a outra fita que é oposto, o carbono 5 aqui embaixo e o carbono 3 lá em cima. Então, se eu fosse, né, sintetizar uma nova fita, qual das duas fitas que teriam a maior facilidade de incorporação no sentido, né, de baixo para cima? Seria a fita da esquerda, que está aqui, ó. De 5 para 3. Mas só que olha só, eu vou incorporar o carbono 5 no terceiro. Então, essa fita aqui seria mais fácil, ó, porque eu tenho o carbono 3 aqui livre. Então, eu vou incorporar o carbono 5 aqui, correto? Sim. Diferente dessa outra, que eu teria que mudar o sentido de síntese, tá certo? Então, Gilson, onde que você quer chegar com isso? Onde que você quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso nessa apresentação aqui, ó. Por que eu quero chegar com isso nessa apresentação? Porque a multiplicação do material genético por RNA, quando o vírus ele é de RNA, tá certo? Quando o vírus ele é de RNA, eu tenho 3 tipos de fita de RNA. O que a gente chama de fita positiva de RNA ou senso. O que é essa fita senso? É a fita que me permite já sintetizar diretamente RNAs. Então, é a fita que me permite incorporar carbonos, né, no sentido 5-3, perfeito? Automaticamente, essa fita, deixa eu voltar aqui na apresentação, eu passei demais. Essa fita teria que ter aqui, ó, uma relação numérica 3,5, beleza? Beleza ou não? Então, a positiva é como se já provocasse a doença, né? Já, assim, instantaneamente. Isso aí, a positiva ela já permite que outra fita seja acoplada a ela e, ao mesmo tempo, seja transcrita. Então, ela poderia já estar traduzindo proteína, beleza? Então, ela já poderia traduzir proteína, poderia já causar doença. Então, a gente tem aqui, ó, evidenciado aqui pela setinha vermelha, justamente isso aí que vocês estão falando, beleza? Justamente isso, ó. A gente tem aqui a adesão, a adsorção do vírus, é a mesma coisa. A gente tem a penetração do vírus, é a mesma coisa, tá? Mas quando a gente vai aqui para o processo de desnudamento, onde a gente tem aqui a liberação do vírus no citoplasma e, ao mesmo tempo, já começando a atividade viral, né, a gente viu que as proteínas virais precoces, elas podem ser produzidas. Então, o que essa fita faz, essa fita de RNA positivo aqui, ó, que é chamado de senso? Galera, quando a gente falar senso, significa aquela fita que já permite o acoplamento de outra fita paralela a ela, perfeito? É aquela fita que é formada no sentido 5-3, beleza? É isso que eu queria que vocês entendessem lá atrás. Aquele exemplo que você deu anteriormente, que isso aí. Tem ligação no 3. Isso aí, tem ligação no 3. Tá? Tá bom, entendi agora. É importante entender isso aí. Porque quando eu falar de fita negativa, significa que a gente não tem aqui a possibilidade direta já de incorporar um carbono no 3. É a fita nesse sentido oposto, né? É a fita espelhada, ok? É como se eu estivesse olhando o espelho daquela fita. Então, é chamado de fita negativa ou antissenso, tá bom? Tá. Então, o que acontece dentro da célula? Ela começa a produzir algumas proteínas virais, que são essas proteínas funcionais, onde essas proteínas funcionais vão facilitar o quê? Que a partir dessa fita de RNA, ela duplique a fita de RNA. Então, ela vai duplicar a fita de RNA. Duplicar para quê, Gilson? Porque a partir do momento que eu consigo duplicar essa fita, eu vou aumentando o material genético dentro da célula e, ao mesmo tempo, eu vou tendo a oportunidade que essas cópias, né, sejam RNAs mensageiros. Então, a partir do momento que ela vai duplicando os RNAs, esses RNAs vão se transformando em RNAs mensageiros, certo? E, ao mesmo tempo, eles vão codificando novas proteínas, proteínas dos capsídeos, por exemplo, tá bom? E, além disso, o que elas têm essa possibilidade? Possibilidade de duplicar o material genético dela
para que esse material genético dela aqui, qual é? O RNA positivo, legal? Que ele seja incorporado pelas proteínas do capsídeo. E, posteriormente, a montagem do vírus aqui aconteça, ele é liberado na forma de vírion, né? Então, aqui a gente tem a maturação e a liberação. Olha, material genético aqui do vírus, certo? E as proteínas virais. Aqui o encapsulamento desse vírus, desse material genético, e a liberação dele. Gilson, o vírus pode ser nu ou envelopado? Pode. O processo de penetração é o mesmo, ok? Ah, e o segundo aqui, ó, que está na fita azul aqui. Qual é esse segundo? É que quando a gente tem uma fita de RNA negativa, né, ou antissenso, que é o espelho especificamente dessa fita. Então, essa fita de RNA negativo, o que ela vai precisar fazer primeiramente? Né, o que ela vai precisar fazer? Ela deve ser transcrita primeiramente. Olha, o que a gente viu que é a transcrição? É pegar a informação e transformar num RNA, né, mensageiro, ok? Então, ela vai ser transcrita a partir desse genoma viral. Depois que ela foi transcrita, ela vai se tornar ativa ao ponto de começar a produzir proteínas. Então, Gilson, quer dizer que se eu for acometido por um vírus de RNA antissenso, né, ou fita negativa, eu não vou manifestar a patologia rapidamente. Não. Ela vai demorar um tempinho ainda para que ela possa ser transcrita e, ao mesmo tempo que ela foi transcrita, tá? Ela vai ter a possibilidade de produzir proteína, de traduzir proteínas. Legal. Então, ela tem também a possibilidade, depois dessa transcrição, de produzir as proteínas do capsídeo, né? Do capsídeo específico da célula. Ou, ao mesmo tempo, ela vai possibilitar a produção de novas fitas negativas, né? De novas fitas negativas. Por quê? Porque essas novas fitas negativas, elas vão ser incorporadas dentro do vírus, né? Dos novos vírions, tá? Então, elas vão servir de material genético para esses vírus. Observem que a gente está falando de um vírus antissenso, ok? De um vírus antissenso, ou seja, fita negativa, que é a opção B aqui que a gente está vendo nesse quadrinho, tá bom? E o restante, mesmo jeito, formação das proteínas virais, formação aqui da cápsula proteica envolvendo material genético. Se tiver envelope viral, vai formar o envelope viral e assim libera a célula, libera o vírus para fora da célula, né? No caso, por brotamento aí, tá? Ou por ruptura da célula, diretamente, por lise celular. E, por fim, a gente tem aí a fita que é considerada como fita dupla de RNA. O que é essa fita dupla? Tá? Que é essa fita dupla, Laís? Já que o computador foi infectado por vírus. Não, Henrique, a fita negativa ela não usa a transcriptase reversa, ela usa a RNA polimerase, beleza? Ela usa a RNA polimerase, que é uma enzima produzida pelo vírus, RNA polimerase, tá bom? Então, o vírus produz essa enzima chamada RNA polimerase que vai transcrever uma nova fita de RNA, tá? A gente vai ver agora há pouco também a transcriptase reversa no novo modelo. Por fim, a gente tem aqui as duas fitas, que são chamadas positiva e negativa. O que são essas fitas positivas e negativas? São as fitas espelhadas, que a gente mostrou agora há pouco. Se a gente pegasse esse exemplo aqui, é como se eu tivesse uma fita nesse sentido e outra fita nesse sentido. Então, é um espelho, ela é um espelho praticamente da outra, tá certo? Então, a gente teria aqui um espelho das duas fitas. É claro que elas não vão estar ligadas, essas duas fitas, elas vão estar associadas, né? Mas não ligadas uma com a outra, tá? Então, isso acontece apenas no DNA. Então, a gente tem aqui as duas fitas dentro da célula, tá? Então, o que essa célula precisa fazer, basicamente, quando a gente recebe aí, ou quando o vírus acomete, né, a célula? O que a gente precisa, o que esse vírus precisa fazer, tá? Ele dentro da célula, o vírus dentro da célula, ele vai liberar o material genético. Então, a partir do momento que ele libera o material genético, o que a gente tem? A gente tem a possibilidade aí desse vírus servir de molde, desse material genético servir de molde. Molde para quê, Gilson? Para uma nova síntese de um outro RNA. Então, vai ser sintetizado também um outro RNA. Sintetizado a partir de quê? Da transcrição.
tá, da transcrição. Ah, Gilson, mas ela não tem a fita dupla? Tem. Então, uma das fitas poderia servir de molde, que vai ser utilizada pela célula para a produção desses RNAs mensageiros, tá certo? Já diretamente, que teria a possibilidade de causar a doença. Entretanto, por ela ter uma fita negativa, a célula ainda tem esse atraso de transcrição dessa fita negativa para que ela possa produzir as proteínas terminais do vírus, né, que são os capsídeos, e ao mesmo tempo para que ela sirva também de molde para a produção do material genético que vai ser mantido dentro do vírus. Observem que para que o vírus de fita dupla seja produzido, eu tenho que ter um molde para produzir o RNA negativo e um molde para produzir o RNA positivo. Então, cada uma das fitas, ela vai servir de molde para produzir o seu RNA espelhado, né? Por exemplo, como se fosse o RNA nonsenso, né? O RNA de fita negativa vai servir de molde para produzir o de fita positiva, e o de fita positiva vai servir de molde para produzir o RNA de fita negativa, tá certo? Então, essas fitas que são produzidas pelos vírus, né? Na verdade, no processo da duplicação aí, das fitas positivas, elas vão compor o material genético dos vírus, tá certo? Então, elas vão compor esse material genético aqui dos vírus. Então, observe aqui, ó, que a gente tem duas fitas, né? Aqui eu tenho duas fitas, uma positiva e uma negativa, representada positiva por um azul mais escuro, um verde mais escuro aqui no caso, e a negativa por um verdinho mais claro, tá? Então, aqui eu tenho duas fitas e duas fitas, e as proteínas da cápsula viral, né? Do capsídeo, tá bom? Então, nesse caso, o que muda, Gilson? Muda o seguinte, porque quando a gente tem lá o vírus com duas fitas, uma fita vai servir de molde para a produção da outra, né? E a negativa vai produzir um RNA mensageiro dentro da célula, e esse RNA mensageiro vai ter a oportunidade de produzir as proteínas virais, tanto proteínas iniciais quanto proteínas terminais, tá ok? Então, lembrem-se, quando a gente fala desses três tipos de ciclo de reprodução para o RNA de fita simples, positiva, fita simples negativa e fita dupla, nós temos aqui que o que tem a capacidade de provocar a patologia diretamente ao nosso organismo é o RNA de fita simples positiva, já infecta e o período de incubação dele é bem pequeno, bem menor do que os demais. Tá? Então, como por exemplo, a febre amarela, o vírus da dengue, né, HPV. E o corona? O corona, ele é de fita negativa, né? Então ele tem essa capacidade, o ciclo dele, ele entra nesse processo aqui. Nesse mesmo que você está falando, de fácil multiplicação. Isso aí, de fácil multiplicação, tá? Então a gente tem aí o vírus do corona nesse ciclo A aqui, que é o ciclo de fita positiva ou senso, tá bom? Então a gente tem aí essa multiplicação. E, por fim, a gente tem a multiplicação dos chamados retrovírus, perdão, adenovírus. São os vírus de RNA, mas que eles, durante o processo da sua multiplicação, eles pegam aquela informação genética que está na linguagem de RNA e eles convertem essa informação para uma linguagem de DNA. Ou seja, a gente não viu automaticamente, a gente não viu não, né? Perdão, nós vimos, tá? Que esse não viu significa que a gente não viu mesmo. A gente estuda na educação básica e lá na biologia celular que do DNA a gente vai transcrever um RNA, né? E depois traduzir uma proteína. Aqui, nessa célula, e essa multiplicação de vírus, o processo de adesão é o mesmo, a adsorção é o mesmo, né? O processo de adsorção aqui é o mesmo, tá? Então, ele vai aderir à célula normalmente, tá? E se vocês observarem aqui, a gente tem um ciclo de um vírus envelopado, né? Então, a gente tem aqui o processo de adsorção e penetração o mesmo. A gente tem aqui a síntese, ou a biossíntese, que vai mudar nesse processo, tá? A biossíntese vai mudar nesse processo. O que vai acontecer nesse processo? Quando a gente fala dos retrovírus, a gente tem aqui, ó, dentro do material genético do vírus, eu não sei se dá para todo mundo ver logo aqui no início, tem duas bolinhas na célula azulzinha mais escura, né? Essas bolinhas aqui, ó, representam as enzimas virais. Quem são essas enzimas virais?
são enzimas de transcrição contrária, ou transcrição reversa, né? O que é essa transcrição reversa, Gilson? Da mesma forma que eu parti de um DNA para fabricar um RNA, eu vou partir de um RNA para fabricar um DNA. Ah, entendi. Então, se o vírus ele é de RNA e eu, a partir desse RNA, eu fabrico um DNA, então esse DNA pode ser incorporado no DNA da célula. Se ele é incorporado no DNA da célula, ele passa a ser denominado não de vírus mais, mas de um prófago, ok? Prófago é um vírus, ou melhor, é o material viral que está incorporado no DNA celular. Então, o que tem esse prófago? O que tem aqui esse prófago aqui, ó? Né? Quando o material viral ele se incorpora no DNA, tá? O que tem esse prófago? Ah, tá bem ruinzinho mesmo, Letícia. Eu vou tentar melhorar essa imagem, tá bom? Tá bem ruinzinho mesmo aqui a imagem. Mas olha só aqui embaixo. Eu tô mostrando aqui com o mouse, eu não sei se vocês estão vendo o mouse, mas eu estou mostrando aqui o material do vírus incorporado no material da célula, tá? Incorporado aqui no material da célula. Isso aqui me denomina, né, essa estrutura de prófago. O que é o prófago? É o material do vírus incorporado no material da célula. Para que isso aí serve? Para que quando a célula for se multiplicar, ela multiplica também o material do vírus. A gente viu isso aí. Qual o ciclo que a gente percebe que acontece qual o nome do ciclo, né, que a gente tem quando esse processo acontece? Ciclo lisogênico. Isso, mais rápido reprodução, né? Não, mais lenta, reprodução. Mais aqui, lento, ó. desculpa. Isso, quando o material genético do vírus vai sendo reproduzido junto com a célula, tá? Agora, quando esse vírus não está no processo do ciclo lisogênico e, ao mesmo tempo, ele começa a multiplicar ou a duplicar o seu material genético, né? Então, ele começa a duplicar o material genético da célula. Legal, duplicou o material genético, perfeito. Tá? E nesse caso, ele começa a transcrever os seus RNAs. Lembrem que o vírus é de RNA? Então, ele passa a transcrever os seus RNAs. O que eu vou ter? Eu vou ter o RNA viral dentro da célula. Tá? E, ao mesmo tempo, esses RNAs eles vão produzir quem? Proteínas do vírus. Certo? Quais são as proteínas? Os capsídeos, né? E proteínas de membrana. Então, o que acontece? Esses capsídeos aqui, ó, e as proteínas de membrana vão incorporar o material genético, vão englobar esse material genético, proteger o material genético, tá? Ao mesmo tempo, essas proteínas de membrana, elas estarão associadas aqui, ó, na membrana, tá? No processo de liberação. Aqui eu estou tendo liberação por quê? Por brotamento, né? Não está tendo lise celular, não está tendo destruição da célula. Está tendo apenas a saída do vírus da célula. Ah, Gilson, e o que esse vírus fez mais ainda? Ele sintetizou as proteínas de transcrição reversa, né? Que são as chamadas transcriptase reversa. Tudo bem, galera? Então, o que muda aqui, ó? Muda apenas o processo de biossíntese. Em outras palavras, o que mudou? O DNA do vírus, depois dele ser formado através de que processo? Da transcrição reversa. Ele vai ser incorporado no DNA da célula, certo? Se esse vírus estiver no ciclo lítico, o que ele vai fazer? Ele vai transcrever RNAs virais, tá certo? Transcrever RNAs virais. Esses RNAs virais serão o material genético do vírus, vão produzir proteínas da cápsula viral, vão produzir as enzimas de transcriptase reversa e vão produzir proteínas, de membrana, certo? Proteínas que vão ser utilizadas como sítios de ligação desse vírus na célula, tá certo? E quando eles estão em ciclo lisogênico, o material incorporado no DNA celular vai se multiplicar a cada vez que a célula se multiplica por mitose. Tudo bem? Alguma pergunta? Lisogênico é pior do que o lítico, isso aí. A doença ela não tem, entre aspas, cura, né? Então ela é mais difícil de ser curada. Tá? Isso aí, Natan, perfeitamente. Tudo bem, galera? Alguma pergunta? Tudo bem. Beleza. Tá tranquilo por enquanto. Caso tiver dúvida, só rever. Mas não, show de bola.
Então, eu gostaria, né, que vocês, para que a gente consolidasse essa parte de vírus, e a partir da semana que vem a gente partisse para o princípio do estudo da bacteriologia, tá? Quem tiver dúvida pode ir falando, não tem problema, a gente vai discutindo. Eu gostaria que vocês respondessem as seguintes perguntas que eu vou colocar no chat. Eu queria que ninguém agora, no momento, escrevesse no chat aí, esperasse um pouquinho, que eu vou colocar aqui uma sequência de perguntas, vou falando também aqui, tá? As perguntas para que vocês possam responder, e ao responderem essas perguntas, a gente consolida a ideia, né, das infecções virais. Por que eu estou colocando essas perguntas? Porque grande parte da turma está fazendo patologia. Então, necessariamente, o que eu iria falar aqui sobre a ação desse patógeno no organismo e tal, as mudanças, né, do organismo, elas serão já bem discutidas em patologia, eu acredito que sim, tá? Então, se não for, a gente volta nesse processo de novo. Eu tinha pensado de uma forma, mas vai ficar um pouco repetitivo. Então, para não ficar tão repetitivo, eu separei aqui o que eu considero de mais importante dentro do processo, tá, do estudo, como, por exemplo, as definições de patogenicidade e patogenia, tá? Então, as definições de patogenicidade e patogenia, tá? As definições do que são as vias de infecção, ok? Vias de infecção, no caso viral aqui. Então, a gente tem vias de infecção viral. Ao mesmo tempo, o que é uma transmissão, tá certo? Transmissão horizontal, ok? E uma transmissão vertical, tá? Então, eu gostaria que vocês falassem isso. Então, a transmissão vertical também, ok? Então, que é a transmissão aí... Você quer que a gente fale agora aqui, antes de acabar a aula? Então, se der, dando tempo, você pode ir fazendo já. Eu já tô falando mas aqui. Se não der, aí é para deixar pronto. Você não quer que mande nada para você, não. É para a gente discutir não, na próxima. Isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou discutir essa parte que vocês pesquisaram na próxima aula, lá no início da aula, e a gente entra em bacteriologia, bom. Beleza? Tá bom. Então, aqui, transmissão vertical. Ô, Gilson. Eu. Você quer que a gente pesquisa sobre patogenicidade, patogenia, vias de infecção, isso? Isso. Ah, tá, entendi. Então faz o seguinte, ô Laís, para não causar muita bagunça aí para vocês. Eu tô respondendo igual uma doida aqui com o microfone desligado. Oi, Fá. Sem problema. Vamos... Para não causar assim, um tumulto na cabeça de vocês, eu vou fazer o seguinte, hoje no final da noite, eu coloco a relação tudinho certinho para que vocês pesquisem e que vocês respondam, pode ser? Prof, mas eu acho que você pode botar agora, não tem nada a ver não, não tá me confundindo não, então... eu já sou confusa. Ah, então tá. Então... Pode colocar que a gente já vai se adiantando. Ótimo, então tá bom. Então deixa eu terminar aqui. Ó. Então é patogenicidade, patogenia... então, né? Isso, pesquisa sobre patogenicidade, patogenia, vias de infecção viral, transmissão horizontal, transmissão vertical, né? Virulência, ok? Virulência, que são aspectos chaves, né? Vias de infecção, cadê? Suscetibilidade. Maria Eduarda, fofoqueiro, o que você quer comigo? Suscetibilidade... É para todas as turmas pesquisarem? Oi? Para todas as turmas pesquisarem? É, para todos os alunos. Por quê? Porque a gente vai discutir isso na aula que vem, logo no início da aula, na primeira meia hora de aula, e depois a gente fala sobre bacteriologia, né, o estudo da bacteriologia. Então, essa pesquisa que vocês vão fazer vai ajudar também a entender o processo de infecção bacteriana, porque elas também são similares, né? Alguns processos são similares, beleza? Então, aqui, ó, portas de entrada viral, tá? Então, isso é muito importante para a gente, portas de entrada viral, tá? E processo de disseminação, ok? Processo de disseminação viral, que tá tudo ligado. Quando vocês pesquisarem isso, vocês vão entender que está tudo relacionado uma coisa com a outra. Portas de entrada, vias de infecção e processo de disseminação praticamente quase que é a mesma coisa, mas que a gente precisa entender
né, a essas colocações. E, ao mesmo tempo, o que é uma infecção aguda e uma infecção crônica, ok? Uma infecção crônica. Vocês têm a capacidade hoje, do que a gente já discutiu por meio do ciclo viral, de me dizer o que é uma infecção aguda e uma infecção crônica, sem precisar fazer, né, pesquisa alguma. Beleza? Amei, gente, amei. Tá bom? Não, mas é mesmo, Brunella. Vocês têm a capacidade mesmo de falar quase tudo aí, ó. Patogenicidade, patogenia, vias de infecção, né? Se a gente parar para observar um pouquinho da forma que a gente já veio discutindo, a gente já tem toda essa possibilidade. O que eu quero é que a gente aprimore um pouquinho mais esse processo que está aqui, esses conceitos, basicamente, que a gente colocou no chat aqui, de forma que vocês tenham a possibilidade de discutir comigo, né, na semana que vem, indicando aí, indicando não, aguçando o processo aí de discussão, tá? Ai, na Henrique, semana que vem. Deixa de ser chato, que você já está respondendo, que ódio de você que eu tô. É verdade, verdade. Eu não sabia, eu só sabia essa, prof, e ele respondeu antes, que ódio. Pô, acabou a graça. Não, amigo, tô brincando. Eu acertei. Se o senhor estiver certo, eu acertei também. É verdade, é isso aí, ó. Tá? Só que a gente tem uma melhor definição para esse processo, mas se resume em ciclo lítico e ciclo isogênico em relação aí à manifestação sintomatológica e à não manifestação sintomatológica em alguns casos. Mas é muito bacana, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? É isso aí que eu gostaria que vocês, né, tivessem hoje. Vou disponibilizar também na semana que vem. Não vou disponibilizar antes, não. Ou vou disponibilizar antes, não sei. Não, vou deixar vocês pesquisarem primeiro. Porque eu tenho um slide preparado dessa parte, onde vai dar um maior subsídio depois para vocês. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem, para depois eu disponibilizar o slide, tá bom? Pode ser? Pode ser. Ih, pelo silêncio. Pode ser. Pelo silêncio eu já tomei um susto. Pelo silêncio eu falei assim, nossa, vamos falar assim, que sacana, podia ter liberado o slide logo, facilitaria a pesquisa da gente. É que eu tô tendo um... Gente, meu trem travado aqui. Eu falei aqui, clicando no atalho, às vezes não pega. É o vírus. Ô, Isabela, não precisa postar não, tá? A Isabela tá perguntando se é para postar, não precisa postar não. Faça uma pesquisa. A gente vai discutir. Eu posso até pedir que alguém abra aí a tela aí do compartilhamento de tela comigo e que me mostre aí a pesquisa de vocês, só para a gente ter uma base da discussão, tá bom? Beleza? Topzera. Me ajuda. Topzera aí, galera, beleza? Valeu, pessoal. Ó, então, boa semana para vocês. Bom fim de semana. Aqueles que não têm aula comigo amanhã, aqueles que têm, não esqueçam da pesquisa que eu pedi que fizesse para a gente discutir amanhã. Eu disse que era para amanhã, falei hoje, mas fala amanhã. Mas show de bola, Igor. Isso aí, já tá pronta. Beleza? Até amanhã, galera. Eu não terminei de ver, não. Me ajuda. O que, Laís? Fala. Travou tudo aqui. Laís, eu tô anotando, amanhã eu te passo. Espera aí, Laís, que eu vou mandar para... Vou tentar mandar aqui no chat para você aqui, Laís. Espera aí, rapidinho. Eu te agradeço, professor. Muito obrigada. Travou tudo aqui, meu Deus do céu. Vou tentar aqui colocar Laís. Laís Roberta. Laís, travou o seu de vingança de ontem, que o meu travou e todo mundo escutou eu xingar e você tá me perturbando até hoje com isso, rindo da minha cara, entendeu? Por isso. É o troco. Isso é o troco, tá bom? Tá bom. O Brunello, eu tive que rir.